E onde essa palavra falou muito comigo e eu quero passar para os irmãos nesta noite. Ezequiel, capítulo número 2, e o seu verso de número 1. Eu vou estar dando menção da palavra. Na minha Bíblia está escrito assim: o chamado de Ezequiel. Ele me disse: filho do homem, fique em pé, pois eu vou falar com você. Enquanto ele falava, o Espírito entrou em mim e pôs-me em pé, e ouviu aquele que falava. Ele disse: filho do homem, vou enviá-lo aos israelitas, nação rebelde, que se revoltou contra mim. Até hoje, eles e seus antepassados têm se revoltado contra mim. O povo a quem vou enviá-lo é obstinado e rebelde. Diga-lhe: assim diz o soberano, o Senhor. Ele quer aquela nação rebelde ouça, quer deixe de ouvir. Saberá que um profeta esteve no meio dela. E você, filho do homem, não tenha medo dessa gente, nem das suas palavras. Não tenha medo, ainda que cerquem espinheiros e você viva entre escorpiões. Não tenha medo do que disserem, nem fique apavorado ao vê-los. Embora seja uma nação rebelde, você lhe falará as minhas palavras, quer ouçam, quer deixem de ouvir, pois são rebeldes. Mas você, filho do homem, ouça o que eu lhe digo. Não seja rebelde como aquela nação. Abra a boca e coma o que vou lhe dar. Somente até aí. Irmãos, o que o Senhor quer falar conosco nesta noite, através dessa palavra, é sobre o nosso chamado. Muitas das vezes a gente se retém de falar do amor de Cristo, de falar as verdades do Pai, por medo das pessoas rebeldes, por medo de pessoas duras. Mas o Senhor, ele disse a Ezequiel: não tenha medo, porque o Espírito do Senhor pôs ele de pé. E hoje, nesta noite, o Senhor está colocando homens e mulheres de pé, através do Espírito dele. Então, no momento que você for levar a palavra do Senhor, não tenha medo, porque às vezes a gente tem medo de falar do amor de Cristo àquele que está do nosso lado, do nosso trabalho, para as pessoas que não são convertidas. Como ele diz aqui, a nação era rebelde, a nação de Israel, e era uma nação que conhecia o Senhor, mas ela estava rebelde. E hoje tem pessoas lá fora que têm o conhecimento da palavra, mas ainda estão rebeldes como esse povo. E hoje o Senhor está colocando eu e você de pé, através do Espírito dele, para levar a palavra ao próximo. Então, por mais que seja difícil, porque aqui ele vem falando assim: você, filho do homem, não tenha medo dessa gente, e nem das suas palavras. Não tenha medo, ainda que cerque espinheiros e você viva entre escorpião. Não tenha medo do que disserem, nem fique apavorado ao vê-los, embora seja uma nação rebelde. Você falará as minhas palavras, quer ouçam ou quer deixem de ouvir, pois são rebeldes. Hoje o Senhor está falando para nós falar a palavra dele, mesmo que as pessoas não ouçam. A nossa parte nós temos que fazer, como Ezequiel fez. Então hoje, irmãos, eu falo para vocês: reflitam nisso, sobre o nosso chamado. Não somente vocês, mas eu também. Essa palavra parte para mim também, sobre o meu chamado, sobre o que a gente fala do amor de Cristo. Às vezes nós estamos ao lado dos nossos parentes, filhos, mães, pais, maridos, e a gente tem medo de falar do amor de Cristo, de falar o que Deus fez por nós, que foi entregar o seu filho no madeiro, para que eu e você sejamos salvos. E hoje o Senhor, ele me incomodou a respeito do chamado, e hoje eu quero que o Senhor incomode você também, através do seu chamado. O que o Senhor quer, através das nossas vidas, é resgatar almas. Como muitas das vezes pessoas foram falar do amor de Cristo para mim, hoje o Senhor, ele fala através de mim, através do profeta Ezequiel, o nosso chamado. O Senhor, ele quer que você se ponha de pé, não só você, mas eu também. E hoje o Espírito do Senhor, ele nos coloca de pé, para falar do amor dele, para falar das bênçãos que ele tem, para falar da salvação. Então não tenha medo, irmão.
Quando você estiver andando na rua e aquela voz do Senhor vinha aos seus ouvidos e falar, vire para aquele e fala assim, Jesus te ama. Às vezes as pessoas na rua só precisam ouvir isso. Como muitas das vezes eu precisei ouvir que Jesus me amava. Então hoje, irmão, não tenha medo. Porque o profeta Ezequiel, ele não teve medo ao chamado dele. Então hoje, irmãos, não tenha medo do que Deus tem para fazer na vida de cada um aqui. O que Deus tem para fazer no chamado de cada um aqui é enorme. Então nós não viemos ter medo de falar do amor dele, de se posicionar na presença dele. Amém, irmãos? Essa é a palavra que eu quero que vocês reflitam. Pega um tempo, reflita, leia, releia, para entender o tanto que Ezequiel ele poderia ter se recusado, porque ele foi diante de uma nação. E hoje o Senhor ele fala para mim e para você, não tenha medo. A nação lá fora necessita, ela precisa, ela está sedenta de ouvir uma palavra, como muitas das vezes eu estava sedento para ouvir a palavra do Senhor. Então hoje ele coloca nós de pé.